Eu estava pensando, irmãos, enquanto estávamos cantando e pouco antes de começar o culto, uma das coisas que me faz sentir saudade de casa, saudade da nossa igreja, do nosso templo, do nosso lugar de encontro, é a correria que dá muitas vezes para fazer o movimento das coisas para cá. E nessa correria, às vezes, o Voltaire dando risada lá, porque ele ficou encarregado muitas vezes das correrias aí, né? E nesse vai e volta, algumas coisas sempre acabam não saindo como a gente gostaria. Por exemplo, as 2 vezes que a gente fez culto aqui, até então, tinha um projetor. Aí hoje não tinha o projetor. E aí, como é que nós vamos subir lá em cima, né, no nosso lá, para pegar o projetor e descer? Não tem como, né? O Gui que colocou lá sabe bem o serviço que deu, né? Não é uma mão muito boa de se fazer. Mas conforme eu fui pensando sobre cada coisinha que foi acontecendo, hoje mesmo, na minha vida, e talvez você vai se identificar com isso ao longo da sua semana, que é certo que toda vez que a gente se propõe a vir ao culto, a participar do culto público com os nossos irmãos, algumas coisas parecem que tentam nos atrapalhar. Às vezes, são algumas coisas grandes, que realmente tira a gente do eixo, né? Tira a gente assim do equilíbrio. Às vezes são coisas pequenas, que parece que assim, não tira, mas também não deixa muito em paz. Parece que fica aquela inquietação dentro da gente. Algumas coisas parece que vem como um prego num pneu do carro, ele entra, fura e o imprevisto, o problema está ali. Outras vezes parece que a gente é muito mais um balão, que só um alfinete já é capaz de estourar. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, se sentindo meio pneu, de que não é qualquer alfinete que te estoura, que te tira a paciência, ou se você chegou aqui meio balão, que parece que está tudo meio assim, qualquer coisinha, qualquer coisinha que me tirar a paciência, hoje eu explodo. Que bom, se você está pneu ou está balão, não importa, você está no lugar certo, diante do Senhor, para juntos buscarmos a presença dele, onde todas essas coisas elas ficam no lugar que elas devem ficar, que é em segundo plano. Não esquecidas, mas na sombra. Como diz o Salmo 91, na sombra do Onipotente. Não estou dizendo para você esquecer todas as tuas correrias, teus problemas que você tem lidado. Eu estou dizendo para você trazer. Mas traga para que todas essas coisas, o nosso coração cheio de coisa arada, encontre descanso à sombra do Onipotente. Amém? Amém? A minha oração, irmãos, é que essa noite seja isso. Seja uma noite na presença do Senhor. Que você tenha esperança, sede, fome, porque Deus, Ele te trouxe aqui para te alimentar. Amém? E aí depois do culto, se você quiser alimentar alguém de outra forma, faça. Já estamos aqui no centro mesmo, né? Faça. Mas que nesse momento, nosso coração se coloque diante de Deus. Eu não posso terminar de falar isso sem orar por você. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Ah, Deus, Tu é maravilhoso. Obrigado porque podemos cantar essas canções com consciência, com convicção. Obrigado a Deus porque podemos nos reunir num lugar que não é nosso, mas como um povo que é Teu. E no fim das contas, tudo isso é o que importa. Somos Teus, Senhor. E estamos aqui reunidos para prestar um culto ao Senhor e clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco. Ministra sobrenaturalmente em nossos corações. Cada um de nós, Senhor, cada um que veio aqui essa noite, cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite, ó Deus, eu tenho plena convicção de que não foi em vão. Então eu clamo em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo gere algo novo dentro de nós essa noite. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos seguir com a nossa série de sermões sobre os 5 solas da Reforma Protestante.
Nós já vimos aqui o sola escritura, somente a escritura. Nós já vimos aqui solus Christus, somente Cristo. E agora, hoje, sola gratia, somente a graça. E é claro, esses são os termos latins, que se você for procurar exatamente como não vai ser nessa pronúncia que eu estou só tentando fazer uma firula aqui. O que importa é que nós vamos falar hoje sobre a graça de Deus. Para a gente entender um pouquinho e nos contextualizarmos nesse movimento tão importante dentro da história, que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é tido dentro da história, não só da história da igreja, mas da história do mundo, como um dos eventos mais importantes. No dia 31 de outubro de 1517, ficou marcado como a data que Martinho Lutero, um monge e teólogo alemão, publicou suas 95 teses. E essas 95 teses, essas 95 ideias, afirmações, elas criticavam a venda de indulgências pela Igreja Católica. Lutero foi um dos tantos homens que se levantou para desafiar a autoridade papal e questionou a forma como a igreja tratava a salvação. Ele destacou a importância da fé pessoal, não fé individual. Porque se o que salva é fé individual, então nós podemos muito bem crer em Jesus e continuar vivendo igreja sozinho. Mas a fé que salva não é fé individual, é a fé pessoal. Eu creio em Cristo pessoalmente, mas eu me relaciono com Cristo, com Ele e através da igreja, junto com os meus irmãos. Então por isso que nós nos reunimos aqui domingo após domingo. Isso não é um povo que não tem mais o que fazer. A gente se reúne porque Deus mandou e porque a gente ama fazer isso. Amém? Amém. É interessante que nessas horas que a gente diz amém, alguns dizem assim, amém, mas se eu perguntar exatamente o que eu acabei de falar, não lembra. Estava olhando para o lado. Fica aqui comigo, por favor. Lutero foi um desses que se levantou para destacar a importância da interpretação pessoal das Escrituras também. Numa época onde a Escritura era a língua da Bíblia, da palavra de Deus era apenas em latim, e apenas o clero, apenas o Papa, os padres, apenas as autoridades religiosas sabiam essa língua, o povo, o ralé, eu e você, assim, não tinha acesso às Escrituras. E como poderíamos ser salvos, então, sem a Escritura? João, capítulo 20, vai falar que o propósito da Escritura é esse. É para que nós venhamos a conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, possamos ser salvos por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. Sem a palavra de Deus não existe salvação. A Reforma Protestante foi muito importante e há quem diga que apenas o evento do Pentecostes foi maior do que esse evento aqui na história da igreja. No Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós vemos a igreja sendo cheia do Espírito Santo. Você se lembra desse momento, né? A promessa do Espírito Santo sendo cumprida, a promessa de Jesus sendo cumprida, o Espírito Santo desce então e ele faz morada agora nos discípulos de Jesus e a partir disso não sai mais. E aqueles homens, aqueles discípulos que antes eram covardes, eram medrosos, agora estavam cheios de coragem, de ousadia e pregavam o Evangelho não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É por conta de Jesus ter cumprido a promessa do envio do Espírito Santo que o Evangelho chegou até nós. E isso teve consequências, teve resultados históricos, eternos, porque a gente vai desfrutar disso por toda a eternidade, da comunhão plena com o nosso Senhor Deus. Só que essa é a igreja do primeiro século. Conforme a história vai avançando, essa igreja viva, robusta, essa igreja cheia de boas obras, essa igreja que amava a Cristo, que esperava com uma convicta esperança a volta do seu Senhor, ali na Idade Média, do século V até o século XV, então são 10 séculos, que a igreja dentro da história atravessa aquilo que ficou conhecido como Era das Trevas ou Idade das Trevas. É a Idade Média.
E essa igreja tão viva, agora ela se tornou uma igreja burocrática, política, hipócrita e herege. Alguém já disse certa vez, citei isso em outro momento. Uma igreja que tentou ser Estado não conseguiu fazer o que o Estado podia fazer. Uma igreja que tentou ser ciência não conseguiu fazer o que a ciência só podia fazer. E tentando ser aquilo que não devia, não conseguiu ser aquilo que só ela poderia ser. Igreja. Foi quando a igreja tentou ser Estado e tentou ser a voz da ciência, a igreja se perdeu. Nós vemos muitas atrocidades, não só espirituais, mas físicas, abusos dentro dessa época aqui. E muitos fazendo isso em nome de Deus, fazendo isso com cruz no peito, com a tatuagem escrito Jesus, se formos contextualizar para os nossos dias. Mas eu quero citar aqui apenas 2 nomes, eu não vou recapitular toda a história deles, porque já falei isso em outro momento. Mas antes de Martinho Lutero, que é aquele que ficou conhecido como a cara da Reforma Protestante, houveram grandes homens e mulheres que entregaram a vida, o sangue, o suor por essa causa. Não foi Martinho Lutero que revolucionou sozinho. 2 nomes apenas eu quero citar, John Wycliffe e John Huss. John Wycliffe foi condenado como herege, ele morreu de causas naturais, só que depois da sua morte, ele foi condenado como herege, foram lá, cavocaram o túmulo dele, exumaram o seu corpo e o queimaram. Porque essa era a condenação, essa era a consequência para um herege. O engraçado é que John Wycliffe, ele se levantou contra as irregularidades que havia dentro da liderança. Ele rejeitou os ensinos da transubstanciação, que é a ideia de que a ceia, depois que ora pela ceia, então o pão se torna corpo de Cristo e o suco ou o vinho se torna sangue de Cristo, e aquilo se tornou sacro, se tornou santo, se tornou sagrado. É por isso essa ideia, muitas vezes, que se tem de que tu não pode morder o pão, porque tu está mordendo o corpo de Cristo. Haja corpo, haja sangue, né? Porque até hoje a gente está fazendo isso. Não há fundamentação bíblica para isso. Ele se levantou contra também a ideia do purgatório, de que a pessoa morre e fica vagando no mundo dos mortos, pagando pelos seus pecados, na expectativa de que alguém vivo, no mundo dos vivos, pague uma indulgência, e aí é literalmente pagar um recurso, um dinheiro, para que aquela pessoa que está no purgatório sofrendo seja salva. Havia um pregador muito famoso nessa época aqui, da Reforma Protestante, e ele cantava uma música no meio do culto, no momento da oferta. Ele cantava uma música, não vou lembrar certo o verso, mas era mais ou menos assim, que cada vez que uma moeda caía no fundo do gasofilácio, uma alma saltava do fundo do inferno. Essa era a doutrina que era pregada. E esses homens pagaram com a própria vida porque se levantaram contra isso. O outro nome que eu quero citar é John Huss. Esse não morreu de causas naturais, ele morreu já queimado por causa da condenação como herege. Ele também se levantou e ele mexeu num ponto que até hoje é sagrado para muitos. Ele defendia que Jesus Cristo era o cabeça da igreja e não o Papa. De que somente Cristo mandava e dizia como as coisas deveriam ser, e não a igreja, não o Estado, não qualquer outra coisa. John Huss principalmente defendia que a igreja de Cristo deveria ser cada vez mais semelhante a Cristo. Doa o que doer. Tiver que mexer no que tiver que mexer. A igreja de Cristo tem que ser mais semelhante a Cristo. Se tiver que sangrar, tem que sangrar. Se tiver que chorar, tem que chorar. Mas a igreja de Cristo tem que ser semelhante ao próprio Cristo. Além disso, ele afirmava que as Escrituras possuíam autoridade suprema, acima de tudo e de todos. Falamos sobre isso especificamente no nosso primeiro sermão, você lembra? Somente a Escritura. Ela possui toda a autoridade. Ela possui clareza, possui necessidade em nossas vidas e possui suficiência em nossas vidas. É claro que você lembra disso, né? Você anotou os 4 pontos do sermão.
Ele foi condenado como herege e morreu queimado. Algo que me encanta na história de John Hus, que a gente já não pode afirmar se é verdade ou é só uma lenda, que enquanto ele estava sendo queimado, ele bradou. Ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso. Que é literalmente a tradução do nome dele, do sobrenome dele para o português. Ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso, mas um dia Deus levantará uma águia, e essa águia, ela alçará voos que vocês não conseguirão parar. Contemporâneos e historiadores afirmam que John Hus, mesmo sem saber, estava profetizando acerca de um homem chamado Martinho Lutero. Que a igreja corrupta, a herege da época, não conseguiu parar. Após ser condenado como herege, Martinho Lutero foge, se esconde e em 3 meses ele traduz o Novo Testamento do latim para o alemão. E aquela nação então pôde ter acesso à Escritura. E ali começou um movimento que até hoje não parou. Hoje nós temos a Escritura na nossa língua e em diversas traduções, porque homens e mulheres deram o sangue por isso, deram a vida por isso. Então, traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Olha o Lindomar dando risada lá. O Lindomar, esses dias, ele veio me agradecer. Ele disse: obrigado, pastor. Esses dias eu chamei a atenção dele aqui porque ele não trouxe a Bíblia de papel. Velho na igreja já. Engraçado que alguns poderiam ficar pensando: nossa, o pastor expôs o Lindomar, tadinho do Lindomar. Enquanto o Lindomar vai assim: pastor, muito obrigado, porque às vezes a gente precisa disso. Muito mais pneu do que balão, né, Lindo? Não é qualquer alfinete, né? Não é qualquer alfinete que estoura. É isso, gente. Um povo apegado ao Senhor, um povo apegado à palavra dele. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a graça de Deus. Essas 95 teses de Martinho Lutero ficaram então resumidas nos 5 solas. São 5 somentes. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, que é o que nós vamos falar hoje. Na semana que vem, somente a fé. E o último, somente a Deus glória. Especificamente sobre sola gratia, somente a graça. Essa doutrina significa que a salvação é somente pela graça. Afirmar isso é dizer que ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. É somente pela graça. Na época da Reforma Protestante, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação. Lembre? Quando a moedinha caía no fundo da urna, uma alma saltava do fundo do inferno. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar, porque quem não tinha como pagar, que morresse no inferno. As esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas pela igreja, pela tradição da igreja católica da época, essas coisas todas que garantiam para a pessoa, garantiam para o fiel um lugar no paraíso. Então, ou era pagando, ou era sendo alguém perfeito. Eu não sei você, eu ia me dar muito mal nessa época. Eu não ia conseguir pagar, muito menos ser perfeito. Só me restaria uma opção. Na verdade, é só essa que temos. Somente Cristo. O nosso único e verdadeiro profeta, sacerdote e rei único. Os reformadores sustentavam, então, que o pecador é salvo pela graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. Essa doutrina, ela significa que nada que o pecador fizer pode trazer-lhe o mérito para receber a graça de Deus. E que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. Grave isso. Se você está anotando, hoje não tem slide, então, mas eu tenho o arquivo, tá? É só porque a gente não tem a projeção. Se você quiser depois, eu posso lhe passar o arquivo dos slides. Talvez você pense assim: não, mas eu estava gravando melhor com os slides, então eu passo para você. Ou talvez você pense assim: não, eu queria mesmo o esboço do sermão, eu quero mais detalhado. Eu passo para você. Não, mas é que eu queria anotar palavra por palavra. Aí eu não vou passar, porque nem eu tenho.
mas você pode assistir depois porque vai estar online. A única coisa que não pode acontecer é a gente sair daqui, não aconteceu nada, não mudou nada na minha vida. Mas grave isso. A salvação, do início ao fim, é uma ideia de Deus. A salvação, do início ao fim, é uma ideia de Deus. Apocalipse revela que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele é o A e o Z do alfabeto grego. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir. Se ele é o início e o fim, o que começa nele termina nele. Mas se começou em nós, vai terminar onde? Vai terminar em nós. Do início ao fim, a salvação é uma ideia de Deus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. E esse será o texto base. Efésios, capítulo 2. Esse será o texto base do nosso sermão de hoje. Eu vou citar outros textos, mas eu gostaria que você mantivesse esse texto aberto. Se você for rápido para localizar, você pode folhear junto comigo, mas caso contrário, permaneça nesse texto. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor inspirou essa palavra. Cremos que ela possui autoridade, cremos que ela possui clareza, cremos que ela é necessária e cremos que ela é suficiente. Então fala conosco. Em nome do Senhor Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Você é um mentiroso? É uma pergunta difícil e a maioria de nós responde com um convicto não. Claro que não. Se bem que é obviamente que um mentiroso jamais diria sim. Seria contrário à sua própria natureza? Deixa eu mudar a pergunta. Você já mentiu alguma vez? Essa pergunta ela é mais fácil de responder, mas igualmente embaraçosa. Porque daqui a pouco você disse sim em voz alta e o irmão do teu lado está pensando, será que foi para mim? Mas deixa eu fazer outra pergunta. Quando foi a primeira vez que você mentiu? É provável que você não tenha essa resposta. Minha filha, ela ainda não tem 3 anos. Mas há alguns dias atrás eu testemunhei a primeira mentira consciente dela.
eu tinha feito um acordo com ela. Ela pediu para ver um determinado desenho, e eu disse, depois que tu comer tudo, aí você pode assistir o desenho. Aí ela deu 1 ou 2 voltas, ela é ligeira, olhou para mim e disse assim, papai, deu. Aí eu perguntei para ela, tu comeu tudo? Ela olhou para o prato, deu uma risadinha, olhou para mim e disse, sim. Eu perguntei para ela, tem certeza? Ela deu mais uma risadinha, aquela carinha de sem vergonha que a maioria de vocês já está familiarizado, e disse de novo, sim. Aí eu fui lá, mostrei o prato para ela, expliquei para ela toda a complexidade do que é uma mentira e de como isso ofende a Deus, e mandei ela comer. Obviamente ela não assistiu o desenho enquanto não terminou ali o nosso acordo. Mas quem ensinou para ela? Eu nunca sentei para minha filha e disse assim, quando tu se vê em uma situação em que tu está sendo prejudicada ou que você quer um benefício e você não tem como alcançar, minta. Eu nunca fiz isso. Somente alguém usado pelo próprio Satanás faz isso com uma criança. E há pessoas assim, que ensinam os filhos a mentir. Talvez você já ouviu isso, não na sua casa, obviamente, mas em outros lugares aí. Quando chega alguém, bate na porta, você diz para a criança, diz lá que eu não tô. Aí vai a criança e diz assim, o pai disse que não tá. E aí o céu aplaude, né? Porque o mentiroso foi desmascarado. A verdade, irmãos, é que o pecado, ele não é aprendido, apenas desenvolvido. O pecado faz parte da natureza humana e todos nós estamos presos a isso. A gente não se lembra da primeira vez que a gente mentiu, porque a gente faz isso desde que nos conhecemos por gente. Conhece essa expressão? É a ideia de que eu não sei como eu me tornei isso, eu só sou. Todos nós estamos presos a isso. Nós nascemos assim. Tem gente que é viciada em mentira, já conheceu alguém assim? Que mente por coisa muito pequena. É como, por exemplo, eu chegar agora para alguém que não veio no culto, aqui ainda nesse lugar, e falar assim, tem que ver, a gente precisa comprar cadeira nova para a igreja, porque aquelas cadeiras pretas da ACI são uma beleza. Mas as cadeiras não são pretas. E o que eu ganho mentindo com isso? Nada. Mas eu sou viciado em mentir. E o problema daquele que é viciado em mentir, ele já não sabe mais como parar. Porque ele é tão viciado naquilo que ele mesmo está acreditando que aquilo é uma verdade. E já não consegue nem se libertar. Porque a mentira se tornou uma verdade. Triste isso, né? Espero que nenhum de nós esteja nessa situação. Ou se estiver, hoje é o dia que você vai ser liberto disso em nome de Jesus. Eu quero fazer 3 considerações acerca desse texto. Mas antes disso, eu quero honrar os irmãos mais atentos, aqueles crentes bons que estão anotando sempre as coisas. E eu quero dizer que sim, é a 3ª vez, 4ª vez que eu estou pregando esse texto. E eu vou fazer 4 anos de ministério aqui em São Luís Gonzaga. É a 4ª vez que eu estou pregando esse texto nessa igreja. Você pode olhar para essa informação de 2 maneiras. Será que o pastor não tem nada mais para pregar? Bom, tem, com certeza. Ou você pode olhar para isso com a seguinte perspectiva. Esse texto deve ser muito importante. Porque o que me moveu a pregar esse texto foi a 2ª opção. E eu confesso para vocês que eu não queria pregar esse texto de novo. Porque eu cheguei diante desse texto e disse assim, Deus, de novo não. E aí Deus disse, de novo sim. Eu já desisti de brigar com Deus, confesso para vocês. Então a única coisa que eu vou fazer vai ser pregar esse texto. Na esperança de que o Espírito Santo testifique isso dentro do teu coração. Talvez pela 4ª vez, talvez pela 1ª. Mas se Ele fizer, eu vou feliz para casa. Do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos o primeiro ponto do sermão. Não é o primeiro ponto do texto, é o primeiro ponto do sermão, porque o texto é muito mais rico do que aquilo que eu vou conseguir expor aqui. É a 4ª vez que eu vou pregar e eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar tudo que o texto está dizendo. Mas em primeiro lugar, então,
mortos por natureza. Do versículo 1 até o versículo 13, eu quero fazer a leitura do texto mais uma vez. Diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. E desde já eu quero dar a devida ênfase nesse termo que o apóstolo Paulo está usando, inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui é a palavra de Deus. E está dizendo, vocês estão mortos, ou estavam mortos, porque ele está escrevendo agora aqui para a igreja de Éfeso. Ele está escrevendo agora para aqueles que noutro momento não criam em Jesus, mas agora creem. Mas com certeza, muitos que não criam no Evangelho estavam tendo contato com esse texto. Mas a ênfase aqui do texto é a palavra mortos. É um termo muito sério, que ilustra muito bem, que traz muito bem qual é a nossa realidade diante de Deus sem Jesus. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. A gente falou aqui sobre mentira. E o bom mentiroso conseguiu responder com mentira a pergunta que eu fiz sobre mentira sem nem ficar vermelho. Mas, se esse fosse o único pecado com o qual a gente luta. Que beleza que fosse se esse fosse o único pecado que bate na nossa porta, que sonda o nosso coração e muitas vezes encontra um lugar confortável para fazer morada. O texto diz que é por causa da nossa desobediência e de nossos muitos pecados. Eu poderia fazer uma pergunta até um tanto mais difícil de ser respondida. Você já matou alguém? Bom, a resposta para isso, talvez de imediato, seja não. Deus o livre. A vida é sagrada. Só que o ensino do Senhor Jesus Cristo é que o ódio, ele é homicídio. A raiva é matar alguém. É Jesus dizendo. Então talvez nós precisamos começar a responder a essas perguntas a respeito dos nossos pecados à luz da Escritura e não à luz da nossa consciência ou das nossas convicções. Afinal, é a Bíblia que possui autoridade e nós não temos o direito de reduzir a Bíblia a uma mera opinião. A Bíblia é a verdade, goste você ou não. Concorde você ou não. Faça bico você ou não. Chore, esperneie, não importa o que a gente faça. A Bíblia vai continuar sendo palavras de Deus. E a realidade que ela afirma sobre os seres humanos é que eles estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Se existisse algum tipo de competição, não seria para ser quem é o mais santo dentre nós, mas seria para ser quem é o menos podre, porque são muitos pecados. Essa é a nossa natureza. O texto diz, por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem que é o comandante dos poderes do mundo invisível? O diabo. Quem que falou? Pedrão, 10 para ti. É o Satanás. Apenas uma forma um pouco mais polida que Paulo está usando. Mas a ideia é que Satanás ele não pode ser visto, é invisível, e ele é aquele a quem nós obedecemos quando não obedecemos a Cristo. Ou você se submete a Cristo, ou você é escravo de Satanás. Não existe meio termo. É aquela velha ilustração, né? O muro é meu, disse Satanás. Não existe a gente ficar meio para um lado, meio para o outro. Versículo 3 diz, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Sublinhe esse termo aí na sua Bíblia.
nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. É interessante esse texto, porque mostra que mesmo aqueles que já creem em Cristo não podem se esquecer de onde vieram. Nós costumávamos viver assim. Nós vivíamos dessa forma. Portanto, quando olharmos para alguém que vive dessa forma, que vive no pecado, que ainda é escravo do pecado, quem somos nós para olhar para essas pessoas como se fôssemos melhores? Se vivíamos assim também. Se o que mudou a nossa vida não foi algo que partiu de nós, mas algo que veio de fora de nós. Bom, a gente vai desenvolver isso. Mas eu quero que você entenda que a morte, ela é consequência do pecado. E isso é amplamente e claramente ensinado na Escritura. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17, diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: comam à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. É Deus dizendo: você vai morrer. Se você comer desse fruto, Adão, Eva, vocês vão morrer. O resultado da história aqui a gente já sabe, né? Eles comeram. E por conta disso, o pecado, a consequência do pecado, que é a morte, afeta toda a humanidade. Todos são pecadores. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando Adão pecou no Éden, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Todos nós estávamos juntos em Adão. Adão era como se fosse a matriz, e a partir dele toda a cópia foi feita. Como a matriz foi corrompida, todas as cópias também se tornam corruptas, se tornam manchadas. Todos nós pecamos. Todos nós possuímos essa natureza. O estado de morte a qual o texto se refere, aqui no versículo 2, vai falar sobre a escravidão, sobre sermos escravos. Esse estado de morte é estar sob um jugo de escravidão. A morte é ser escravo. Ser escravo do quê? Versículo 2 diz: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. No versículo 2 está falando que esses mortos são escravos do mundo porque vivem de acordo com os valores desse mundo. Sabe aquilo que é nada a ver? Não, isso aqui nada a ver, isso aqui pode. Bom, talvez para o mundo sim, mas para Deus não. Augusto Nicodemos diz algo interessante. Ele diz que quando se trata de princípio bíblico, 50 mil vale tanto quanto um centavo. Quando se trata de princípio bíblico, nós devemos ser inegociáveis. Os mortos são escravos do mundo porque vivem de acordo com os valores desse mundo. Bom, aqui a gente já pode enxergar no texto parâmetro para responder às perguntas a respeito da nossa natureza, se estamos mortos, se somos pecadores não arrependidos ainda. Você é escravo do mundo? Você é o famoso Maria vai com as outras? Já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas como já dizia a mãe, você não é, e você obedecia a ela, pelo menos na frente dela. Mas como é que a gente lida com Deus dizendo que a gente não é todo mundo? Como é que a gente vai fazer alguma coisa que não é na frente dele? Se aonde a gente for, ele já está.
São escravos do mundo porque vivem de acordo com esse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai afirmar isso. Não se amoldem aos padrões desse mundo. O crente tem que ser diferente. Não é ser chato, não é ser esquisito. Ainda que vai ser um pouco chato, vai ser um pouco esquisito, vai ser taxado de louco muitas vezes. Já falamos sobre isso em outro momento. Claro que vai. Mas não é ser igual ao mundo. Essa semana, fazia tempo que isso não acontecia. Mas essa semana eu me deparei com alguém que acreditava que jogar bola é pecado. Fazia tempo que isso não acontecia. E aí vieram me perguntar, meio para me usar como resposta para outra pessoa, né? Vieram me perguntar, e tu, pastor, o que tu acha? Eu dei a minha resposta ali, mas fui perguntar para a pessoa, por que o senhor acha que é pecado jogar bola? E a resposta dele foi a mais sincera de todas. Incorreta biblicamente. Mas houve um zelo na resposta dele. Ele disse assim, quando eu era do mundo, eu jogava bola e fazia tudo de errado que alguém poderia fazer. E a Bíblia diz que eu não posso ser mais como o mundo. Então eu não vou jogar bola. Ele está certo ou está errado? Está certo, para ele está certo. Ele não pode jogar. Eu posso, eu não peco jogando bola. Eu posso. A gente precisa olhar e perceber quando o mundo está fazendo a gente viver como o mundo. Eu disse ainda para essa pessoa, eu disse assim, eu acredito que eu posso jogar bola, porque eu jogo bola hoje de uma forma diferente que eu jogava bola no mundo. Então eu não estou sendo igual ao mundo. Mas é muito melhor a gente se deparar com alguém que possua um zelo dessa forma, do que alguém que acredita que pode fazer tudo, achando que não está pecando. Que vive de uma forma leviana, que vive de qualquer jeito, e para tudo diz, nada a ver, isso aqui nada a ver, isso aqui é eu e Deus. Não, não é você e Deus. Deus tem um povo, e o povo dele está aqui, então é você, Deus e nós. Porque quando você reconheceu Cristo, quando você aceitou Cristo, você aceitou o povo dele. Porque Cristo é esse, é aquele que foi partido em favor de muitos, e não só partido em favor de você. É um povo. Nós somos o povo de Deus. Bom, esses mortos nos seus pecados, eles são escravos do diabo e servem os propósitos do diabo. Todo aquele que não crê em Cristo, que não recebeu o selo do Espírito Santo, isto é, a marca de alguém que é propriedade de Jesus, e isso está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz que no momento em que nós cremos na mensagem do Evangelho, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E esse selo é a garantia da nossa salvação, da nossa redenção final, para o dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Todo aquele que não possui o selo, que não se tornou morada do Espírito Santo, ele é escravo de Satanás. Mesmo que não saiba, mesmo que discorde. Afinal, o próprio Jesus nos ensinou isso. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou você é dele, ou é do outro. Como disse o Pedro, do diabo. Ou você pertence a Jesus, ou você pertence ao diabo. Não é neutro. Você tem um Senhor. Pode ser que o teu Senhor esteja disfarçado. Porque o diabo raramente vai se apresentar como alguém mau, mas vai se apresentar como alguém bom. Vamos lá, Eva, dá uma olhadinha nessa fruta, tão bonita. Come, ela vai te dar sabedoria, vai te tornar como Deus. Não é assim a mesma estratégia com a gente até hoje? E nós vamos como tolos escravos, obedecendo aquilo que Satanás está propondo e ditando. Que desgraça isso, né? Bom, assim vivíamos e não vivemos mais, eu espero. O versículo 3 afirma que esses mortos por natureza, eles são escravos da carne. Olha o que diz o versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. E essa natureza era merecedora da ira. Uma natureza pecaminosa.
São escravos da carne e vivem atrás de sua própria satisfação. Não gostei que hoje aplaudiram no momento do louvor. Eu não gosto de barulho. Ah, faz favor. Não gostei que hoje me deixaram com a cadeira branca. Você senta todo domingo nela. Se esse é o problema, tem 2 marrom aqui. Sabe, a gente vive as nossas vidas correndo atrás dos nossos próprios propósitos. É de eu para eu mesmo. É eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu compro, eu conquisto, eu pago, eu venço. Que evangelho cheio de eu é esse? Certamente não é o evangelho da graça. Esses que estão mortos ainda na sua natureza pecaminosa são aqueles que são escravos da carne e vivem atrás apenas de sua própria satisfação. Não importa o que isso venha a custar. Não importa se o outro vai ser prejudicado. Eu quero o meu bem. Dane-se o resto. Dane-se, eu jamais vou preferir ficar com o ônus. Eu quero ser sempre servido, suportado, amado. E jamais servir, suportar e amar. Irmãos, tem condições, e louvado seja Deus pela igreja, que nós precisaremos ser suportados pelos nossos irmãos. E eu já disse isso aqui, não é suportar de aturar. Tipo, tô te aturando, tô te suportando. Não. É suportar igual a tua cadeira tá te suportando aí, é te segurar. Mas é suportar para que você se desenvolva, não para que você fique muito confortável. Quando a gente comprar cadeira nova para a igreja, a gente tem que ter um meio termo. Ela não pode ser dura, ruim, mas ela também não pode ser muito confortável. Só a gente acostuma também, já começa a dar uma aconchegada. Se nas duras já tem gente que dorme, imagina a gente botar estofado. São escravos da carne porque vivem correndo atrás de suas próprias satisfações. É pessoas que vivem batendo no peito e dizendo, eu mereço. Ah, eu também posso, né? Afinal, eu também sou filho de Deus. Onde é que a gente tirou esse ditado? Porque qual é o exemplo do filho de Deus? Ele veio e entregou a vida dele. E aí eu digo, eu também sou filho de Deus. E vou esperar que os outros entreguem a vida por mim. Que isso? Se você vive dessa forma, você está morto ainda na sua natureza pecaminosa. Se você ainda vive desse jeito, você é escravo do mundo, do diabo e da sua carne. A nossa natureza, irmãos, é pecaminosa. E é isso que nos torna merecedores do inferno. A verdade é que você é livre para fazer o que você quiser, mas você é escravo do seu desejo. Coloque na frente de alguém um prato de churrasco e um prato de quiabo e pergunte para a pessoa o que ela quer. Ai, pastor, eu quero o quiabo. Não se manifesta. Estou falando com pessoas normais. A pessoa vai escolher o churrasco. Se eu digo para você, mas você é livre para você escolher. Você pode escolher o quiabo, mas eu não quero. Porque eu não gosto. Eu quero o churrasco. Eu quero carne. Nós somos livres para escolher o que a gente quiser. Mas a gente é escravo do nosso desejo. Eu não gosto de quiabo. Eu gosto de churrasco. Então, se você me oferecer 100 vezes, as 100 vezes eu vou escolher churrasco. Até enjoar. Da mesma forma é nós, irmãos. Nós somos livres para escolher o que quiser, mas nós somos escravos dos nossos desejos. A gente pode escolher, só que a gente sempre vai escolher o pecado. Porque nós estamos mortos. Sem Cristo, estamos mortos na nossa natureza pecaminosa. Quando a Bíblia fala sobre natureza pecaminosa, ela está falando sobre algo muito sério. Ela não está falando apenas sobre uma mancha em nós.
Sabe, o pecado deu uma manchadinha em mim. Não, você é a mancha. Você é a mancha ambulante do pecado, que as pessoas ao teu redor sofrem. Perceba comigo. Uma laranjeira não se torna uma laranjeira depois de dar a sua primeira laranja. Ela simplesmente frutifica de acordo com a sua natureza. Você vê ali a laranja brotando, crescendo, você sabe, é uma laranjeira. E porque ela é uma laranjeira que vai nascer uma laranja e não uma maçã. Da mesma forma, irmãos, nós pecamos, mentimos, matamos, adulteramos, somos imorais, amamos mais as coisas do mundo, porque nós somos isso. Porque em Adão todos nós pecamos. E é por isso que, por natureza, somos merecedores da ira de Deus. Somos merecedores do inferno, ardente, eterno, sofrimento inigualável, inexplicável, imensurável. É isso que nós merecemos. Você não se torna um pecador depois que você peca. A Joana não ganhou a natureza pecaminosa depois que ela mentiu pela primeira vez consciente. Ela só fez isso porque ela é uma laranja. Ela só fez isso porque ela vem do mesmo pé que eu, do pecado. Ela é uma pecadora. Você é um pecador. Essa é a nossa condição natural. Mortos por natureza. E eu sei que está um climão. Que não é bom ouvir isso. Só que sabe a coisa mais legal de estar aqui na frente, olhando para a cara de vocês? É que tem uns crentes que já sabem o que vem ali na frente. Porque o versículo 4 diz, mas Deus é rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Que bela notícia, irmãos. E esse é o segundo ponto do sermão. Se o primeiro é mortos por natureza, o segundo é vivos pela graça. Do versículo 4 até o versículo 7, para você que está anotando. Mas a partir do verso 6, então segue dizendo, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Olha a maravilha dessa notícia. Estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Nós recebemos vida no Éden. Deus formou o ser humano do pó da terra. Soprou fôlego de vida. Nós recebemos vida, mas o pecado trouxe morte. Mas com Cristo nós fomos ressuscitados. Não mais para sermos escravos no mundo espiritual de Satanás, mas para nos assentarmos juntamente com Cristo nos domínios celestiais. Porque agora, por meio da graça, nós estamos em Cristo. Louvado seja Deus. Que maravilha essa notícia. Portanto, diz o versículo 7, nas eras futuras, na eternidade, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, que foi revelada na bondade. Na bondade que Ele demonstrou por meio de Cristo Jesus. É pela misericórdia de Deus, irmãos, que o pecador não recebe o que ele merece. Gente, a gente merecia nem estar aqui. A gente merecia, quando abrisse a boca, como a maioria de nós ora, dizendo, Senhor, estamos aqui em Tua presença, e bum! Sermos fulminados, engolidos pelo inferno. É isso que merecíamos. Porque esse é o preço
Esse é o castigo pelo pecado. Castigo que Cristo pagou. Ele foi moído em nosso lugar. Sobre ele foi lançada toda a ira de Deus. É pela misericórdia de Deus que o pecador não recebe aquilo que merece. Você só está vivo aqui, você crendo em Deus ou não. Você reconhecendo Ele como Senhor único e suficiente da sua vida ou não. Você só está aqui porque a misericórdia de Deus se manifestou em sua vida. Lamentações capítulo 3, versículos 21 até o 25. Lamentações 3, 21 até o 25 diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção. Ou o Senhor é a minha herança. Por isso esperarei nele. E o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Todos nós merecíamos a condenação, merecíamos o inferno, mas as misericórdias de Deus estão se renovando dia após dia sobre as nossas vidas. Mesmo quando você levanta correndo, e você chega no final do seu dia e pensa assim: hoje nem deu tempo de lembrar de Deus. Mas todo o vigor das suas pernas, o ar dos seus pulmões, a força dos seus braços foram renovados pela misericórdia de Deus. Você encerra uma semana e olha para a sua semana e pensa: eu não consegui dedicar tempo de qualidade para Deus. Mas mesmo você vivendo como alguém que ainda é escravo do mundo, da carne e de Satanás, foi a misericórdia dele que capacitou você para viver mais uma semana. Mesmo você encerrando mais um mês, mesmo a gente chegando já aí na metade do mês 10 de 2024, e você ainda olha para a sua vida e ainda vê Deus como uma realidade abstrata, distante, você só está respirando, porque a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida mais uma vez. E se você acordar amanhã e poder respirar mais uma vez, você está respirando misericórdia. Você enche o seu pulmão de misericórdia e você coloca para fora a misericórdia. Você caminha sobre a misericórdia. Você está sob a misericórdia. A misericórdia de Deus se renova sobre as nossas vidas. Gente, isso é ou não é uma boa notícia? Isso faz ou não faz a gente olhar para Deus e amar a Ele? Porque o que eu merecia era o castigo. E Ele não me deu. Ele não me deu. Bom, pelo amor de Deus, o pecador recebe aquilo que não merece. Se pela misericórdia ele não recebe o que merecia, que é o castigo, agora pelo amor, pela graça de Deus, ele vem a receber aquilo que ele nunca mereceu. João capítulo 3, versículo 16, nos ensina a respeito disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu amo essa expressão, tal maneira. Não tem com o que comparar. Porque Deus amou o mundo do tamanho de um estádio de futebol. Porque Deus amou o mundo do tamanho do próprio mundo. Porque Deus amou o mundo do tamanho do universo. Nada disso se compara à forma como Deus amou o mundo. É por isso que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, usa essa expressão. Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para medir. Coloca o seu nome de uma forma pessoal nesse texto. Porque Deus amou a Débora de tal maneira que enviou o seu único filho para que se a Débora cresce nele não morresse, mas tivesse a vida eterna. Que isso, gente? Que Deus é esse? Que amor é esse? Que graça maravilhosa é essa? Deus, diz o versículo 17 de João 3, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Nessas horas a gente lê esse texto e pensa assim, tá vendo? Jesus veio só para salvar, não veio para condenar ninguém.
No fim vai ser todo mundo no céu. Claro que não. Ele não veio para condenar porque o mundo já estava condenado. O mundo jaz no maligno. Somos por natureza merecedores da ira. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Porque condenado já estava todo mundo. Ele veio para mudar a tua história. Ele veio para te dar vida. Ele veio para te dar aquilo que tu não merece. Ele veio para te dar amor e fazer isso de tal maneira. Não há, diz o versículo 18 de João 3, não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Então, se a Débora não crê, a Débora já está condenada. Porque a gente tem que ler o texto inteiro. Se eu creio, eu estou salvo. Mas se eu não creio, eu já estou condenado. E aí é a Bíblia que está dizendo isso. Tudo bem se você não concorda. E eu só estou sendo educado, porque não está tudo bem. Sua vida é uma tragédia. É um inferno. Se tornará um inferno literalmente. Porque a salvação é somente em Cristo. A gente precisa entender que um morto ele não tem vida. Parece óbvio, né? Mas ele precisa receber vida. Nós precisamos entender a importância disso. É o que diz ali o versículo 5 de Efésios 2. Embora estivéssemos mortos, ele nos deu vida. É pela graça que a salvação chega ao pecador. É pela graça que a salvação chega àquele que está morto. Versículo 6 diz, vocês são salvos pela graça. É Ele quem deu a vida em Cristo. Deus, o Pai, entregou o Cristo, Deus Filho, à morte, para que pecadores como eu e você pudessem viver. Foi Ele que fez isso, não foi os mortos. Vai no cemitério e vê se algum morto fala contigo. Se falar, corre. E não deixa ninguém te enganar que é a alma da pessoa ali que está falando contigo. Não é não. É aquele que o Pedro falou, é o diabo. Corre. Mas não adianta correr sem rumo, porque Satanás tem mais perna do que você. Corra para Cristo. Esse é o único lugar seguro. Mas vai lá. Vai lá no inferno, vai lá no cemitério e pergunta para alguém. Tu se arrepende do que tu fez? Vai lá, leva um violão, ou leva 2 violão, toca um, entrega ali pro morto, tocar outro, vê se ele toca. Vê se ele louva, vê se ele adora. Vê se ele clama por socorro. O morto está morto. E é essa a linguagem que a Escritura usa para falar sobre a nossa realidade sem Cristo. Mortos. Incapazes, insuficientes. Um ajuntamento de pecado, de perdição, de iniquidade. Um morto jamais poderia fazer alguma coisa para que pudesse se candidatar a Deus. Um morto jamais poderia fazer algo para que Deus então viesse a responder a ele. Entenda, o texto de João 3,16 não está dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque de tal maneira o mundo foi tão amável, que então Deus enviou o Filho dele. Não. Não há um justo sequer. Não há um só que busque a Deus. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus, não alcançam o padrão da glória de Deus, estão separados, longe de Deus. Um morto não pode fazer nada para que Deus responda a ele. É Deus quem dá vida. Por favor, atente para isso que eu vou falar. Se você está convicto de que você tem vida,
e que você recebeu a vida de Jesus, foi porque Ele veio até você e deu vida a você. Não é porque você era bom. Porque se você até agora está achando que você é bom, você ainda não recebeu a vida de Jesus. Eu sinto te dizer isso. Sinto dor em te dizer isso. Um morto não pode fazer nada. Já usei essa ilustração em outros momentos, eu quero usar mais uma vez. Pense comigo. Um acidente gravíssimo na estrada. As pessoas sem cinto são jogadas, lançadas para fora dos veículos. Rodovia fechada, quilômetros de engarrafamento, pessoas atiradas no asfalto, e está lá você, morto. Seu coração parou. E aí chegam os socorristas, os paramédicos, e eles dão um choque em você. Dão 1, dão 2, porque nunca funciona na primeira, dão 3, dão 4, e de repente um dos paramédicos diz assim, já deu, vamos para o outro. Mas o segundo paramédico diz, não, eu vou tentar mais uma vez. E no quarto choque, então, você volta. O coração volta a bater, seus olhos se abrem, sua consciência se retoma, você senta no asfalto e diz, ufa, ainda bem que eu não quis morrer agora. Ainda bem que eu sou forte. Se não fosse por mim, eu não teria voltado. Faz sentido isso? Porque se o socorrista não tivesse ido até você, você ia continuar do jeito que você estava. Morto. Esse é o estado que Deus nos encontra quando vem a nós. Mortos. Sujos. Feridos. Para a morte. Atirados na sarjeta. Mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Nos tirou da lama e nos fez assentar nos domínios celestiais. Jesus entra no reino e diz, venham, participem do banquete, da alegria do seu Senhor. Você não fez nada para receber vida. O seu currículo chega a ser digno de deboche. Porque não há nada que a gente possa fazer para ser aprovado por Deus. Você pode puxar uma lista quilométrica. Em 50 anos de fé, eu só faltei 2 cultos. Um porque minha esposa morreu e o outro porque eu morri. Sabe qual o valor disso para a sua salvação? Nenhum. Porque eu fui alguém que eu não gostava do assunto de dízimo. Eu dava 90% e ficava com 10% para mim. Sabe qual o valor que isso tem para a sua salvação? Nenhum. Porque eu nunca neguei pão e água para um necessitado. Sabe qual o valor que isso tem para a sua salvação? Nenhum. Sempre que precisam de alguma coisa na igreja, eu estou lá pronto para ajudar. Sabe qual o valor que isso tem? Nenhum. Aí pense aí na sua lista de santidade, nos seus atos aceitáveis a Deus. O valor que eles têm é nenhum. Quando encarados como uma condição para ser salvo, isso aí não tem valor nenhum, gente. Nenhum. O profeta Isaías, escrevendo, ele vai dizer o seguinte, que os nossos atos de justiça, as nossas boas obras, com a intenção de nos justificarmos diante de Deus, são como trapos de imundícia. São como coisas podres. Esses trapos de imundícia, eles eram usados, por exemplo,
para fazer curativo nas pessoas com lepra. E a ferida da lepra, ela ia se agravando cada vez mais, era sangue, pus, caía as cartilagens das pessoas, e aquilo era podre, fedia. E aí depois ia ser trocado o curativo, então pegava aqueles trapos de imundícia e colocava fora e queimava. Quando a gente faz alguma coisa na expectativa de que aquilo que estamos fazendo vai nos tornar aceitáveis a Deus, a Escritura chama isso de trapos de imundícia. Tem um valor menos do que nada. O versículo 6 deixa isso bem claro. Vocês são salvos pela graça. Você não merece. Você não merece. Deus, foi Ele quem iniciou o processo de salvação em nossas vidas. No versículo 7 de Efésios 2, tem um dos versículos mais lindos da Escritura. Diz, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Aqui nós temos a revelação de que na eternidade, Deus apontará para aqueles que Ele mesmo alcançou com a sua graça. E ali ficará escancarado que a graça triunfou. A graça venceu a morte. Por favor, Sandri, coloque-se em pé. Esse é o Sandri. Pecador. Cheio de dificuldades. Cheio de falhas. E aí vem o Sandri, entrando nas portas do céu. Vem até aqui à frente, Sandri, por favor. E nós aqui é o céu. Estamos olhando por mais um pecador chegando. Agora olha para o resto das pessoas aí, Sandri, por favor. Quando o Sandri chegar lá no céu, adentrar a eternidade, o que não vai acontecer é todo mundo olhar para ele e dizer assim, uau, chegou o vencedor. Chegou o bonzão, que venceu o pecado. Que conseguiu, apesar da esposa encrenqueira que ele tinha, ser um bom marido. Que apesar do pastor ruim que ele tinha, ser uma boa ovelha. Ninguém vai olhar para ele e vai falar assim. O que o texto está nos dizendo é que o próprio Deus vai aprontar para ele e vai dizer, tá vendo isso aqui, ó? É a prova de que a riqueza da minha graça é insuperável. Eu sou o vencedor. E a isso o céu todo clama, Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. É mérito de Jesus e não do Sandri. Não meu, não seu. Pode sentar, irmão, obrigado. Você entende o tamanho da riqueza, da graça do Senhor Deus? Que não existe pecado suficiente para vencer essa graça. Que quando essa graça decide se manifestar a nós, ela se manifesta e nos vence. A nossa oração, irmão, a respeito dos perdidos não é para que eles melhorem ou abram o coração para que Cristo entre. A nossa oração deve ser para que Cristo abra o coração deles, para que a graça, então, de forma irresistível, se torne o maior tesouro da vida deles. Porque foi isso que aconteceu com você. Houve um momento que você olha para trás e enxerga como um processo, talvez. Ou você olha para trás e se lembra exatamente quando foi. Mas houve um momento em que Jesus olhou para você e disse, chega. Ele foi até você, na beira da estrada, colocou a mão sobre você e disse, viva. Vivos pela graça. E a graça dele se manifestou a você de maneira irresistível.
ao ponto de que você não conseguiu fugir. E até hoje, mesmo quando você tenta, você não consegue. Você cai no pecado e a graça vai lá te buscar. Você dá umas loqueadas de vez em quando e você quer viver a vida, aproveitar a vida e viver como um escravo do mundo, um escravo do diabo, um escravo da carne, mas a graça vai lá de novo e lembra você que agora você está vivo. E a morte já não é mais para você. Por quê? Porque o plano dele é que na eternidade ele vai apontar para você e dizer: tá vendo? Tá vendo aquela pecadora? A minha graça, a riqueza da minha graça é insuperável. E por isso ela foi salva. Não há méritos em nós. Nenhum. Pobres, fracos e insuficientes. Devedores. Nada pode ser comparado à riqueza da graça insuperável do nosso Deus. Você já experimentou essa graça? Você consegue olhar para a sua vida e provar e ver dessa graça? Você consegue perceber: eu sou esse que já fugi, já fui longe. Talvez não fisicamente, mas os pensamentos, a cabeça, os planos. Eu sou um desses. Mas a graça é insuperável. E ela me venceu. E eu estou aqui. Domingo após domingo, eu estou aqui. Dia após dia, eu estou aqui de novo dizendo: Senhor, eu estou aqui de novo lutando, cansado, me sentindo um desgraçado. Mas eu estou aqui. Porque a riqueza da graça é insuperável. Em primeiro lugar, mortos por natureza. Em segundo lugar, vivos pela graça. Terceiro e último lugar, salvos para servir. Do versículo 8 até o versículo 10, o texto diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. A gente se refere a alguém que planeja bem as coisas com o seguinte ditado: fulano não dá ponto sem nó. Faz tudo pensado. Bom, Deus certamente é assim. Ele não faz nada impensado. Ele não faz nada contando com um acidente ou com que o universo de alguma forma conspire para que os seus planos se realizem. Do versículo 8 até o versículo 10, nós temos qual é o propósito dessa salvação em nossas vidas. Qual é o propósito da vida que nós recebemos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que antes de falar sobre o propósito da salvação, é interessante que o apóstolo Paulo repete quase a mesma coisa do que ele já tinha dito no versículo 6. E quando algo se repete na Bíblia, não é por mera repetição, mas é por ênfase devida. É porque é para a gente atentar para isso mesmo. Olha o que diz o versículo 8. Versículo 6 diz: a parte B do versículo 5. Perdão, parte B do versículo 5. É pela graça que vocês são salvos. Olha o que diz o versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Semana que vem nós vamos falar sobre a fé. E isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Ele não só repete, como corre o risco de ser redundante. Paulo está dizendo aqui, ó, e aí eu entrei para dentro. Se tu entrou, é para dentro. Se tu saiu, é para fora. Paulo está dizendo, é pela graça que vocês são salvos. E isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Se é graça, então não vem de nós. Se é graça,
Se a salvação de Cristo é pela graça, então ela não vem de nós. Não pode vir de nós. Nós não somos capazes de produzir algo do tipo, nem mesmo parecido. Nós nem somos capazes de produzir algum tipo de redenção para a nossa consciência. Porque nem com a nossa consciência a gente consegue lidar direito. Nenhum de nós consegue viver de tal forma que não experimente sequer remorso em sua vida. Você pode viver essa vida inteira sem experimentar o arrependimento verdadeiro para a salvação, mas você nunca viverá essa vida sem experimentar um remorso, pelo menos. Você não é capaz nem de redimir a sua própria consciência. Será que seríamos capazes de redimir a nossa alma, a nossa vida para a eternidade? Claro que não. Isso jamais viria de nós. Não vem do pecador, mas do próprio Deus. Entenda, a graça salvadora não é uma recompensa. Porque se fosse recompensa, poderia gerar um orgulho de um mérito próprio. Tá vendo? Eu fiz o bastante, atingi o nível plus, prêmio, pro, seja lá o que for, e agora fui salvo. Vocês ainda estão aí no plano grátis, que tem que ficar contando com anúncio. Vocês ainda estão aí sofrendo com o pecado. Eu não, eu já sou suprassumo. Porque eu já fiz muita coisa e agora Deus decidiu me salvar. Você não acha estranho que apenas 2 homens em toda a história da Escritura foram recolhidos por Deus antes da sua morte? Apenas Enoque e Elias? Sendo que é dito a respeito de Enoque e dito a respeito de Elias as mesmas coisas do que foi dito sobre outros. Porque essa não é a regra. Foi uma exceção. Mas por que Deus fez isso? Não sei. Ele quis. Quando a gente chega lá, a gente pergunta. Mas ele tem que ir para lá, né? E é pela graça. Todos nós chegaremos diante de Deus com as mãos vazias. Sem nada para oferecer. Porque não há nada que poderia ser oferecido. A nossa maior preocupação, irmãos, não é aquilo que tem em nossas mãos. A nossa preocupação é aquilo que estava nas mãos de Cristo quando Ele se apresentou diante de Deus. Foi para Ele que as portas dos céus se abriram. Então não é mérito. Não se orgulhe de uma forma ruim da sua salvação. Porque ela é uma dádiva, é um presente e isso causa dependência do Senhor. Nós recebemos dele. E é dele, para ele e por meio dele. Não tem nós nessa equação. Nós somos só aquele que sofremos isso. Romanos capítulo 11, versículo 11, versículo 6, quando o apóstolo Paulo está falando ali sobre a escolha de Deus sobre a salvação. Romanos 11, 6 vai dizer assim: e se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras. Pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. A gente entende com a nossa cabeça que a salvação é pela graça. Mas a nossa prática muitas vezes nega isso. De um extremo nós temos a igreja católica, tradicional, apostólica, romana, Martinho Lutero combateu, que acredita que é por meio das boas obras que eu alcanço a graça. Que existem muitos meios de graça. Então, conforme eu vou fazendo isso, eu vou alcançando a graça. Do outro lado, existem alguns evangélicos que afirmam que eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que fazer a minha parte. É aquele jargão. Faz a tua parte que Deus faz a dele. A gente prega muitas vezes assim. E isso é uma desgraça. Não é graça. É desgraça. Porque se depende em 1% do pecador, a condenação é certa.
Porque mesmo ele sendo livre para escolher, ele vai escolher de acordo com o seu desejo. E o seu desejo é de acordo com a sua natureza. E a sua natureza é pecado. Se dependesse de 1% do pecador, estaria perdido. Se houvesse algum tipo de cooperação, não seria graça. Porque daí qualquer um de nós teria feito por onde? Quando se trata de salvação, é uma desgraça afirmar que a graça de Deus fez uma parte e nós temos que fazer a outra. Porque na cruz nós vemos o Senhor Jesus dizendo: está consumado. Está feito. Está pago. Está pronto. Ele não disse: está feito a minha parte. Seria a pior notícia de todas. Porque nós nunca conseguiríamos fazer a parte que faltava. As obras não levam o pecador à salvação. Mas aquele que é salvo pela graça, ele é levado às boas obras. Aqui é o ponto de equilíbrio. Eu não faço nada para alcançar a graça, para ser salvo. Tampouco a graça vem a mim e eu tenho que fazer a minha parte. O que a Bíblia ensina é que a graça me alcança. E agora eu respondo a essa graça. Eu não coopero com a graça para ser salvo. Eu fui salvo e por isso, agora eu vou fazer boas obras. Você pode afirmar: Deus fez a parte dele e faça a sua parte em qualquer outra área aí da vida cristã. Deus te deu um emprego, agora faça a sua parte. Isso está correto? Claro que está. Ou tu vai esperar que Deus mande um anjo bater asa e te acordar com o vento na tua cama lá para te levantar para trabalhar? Não vai acontecer. Agora, quando se trata de salvação, é uma desgraça dizer que você tem que fazer alguma coisa. Porque daí você está anulando a graça de Deus. Porque se existe um pingo de mérito, então Deus não salvou ninguém sozinho. Isso é o que a Escritura ensina e nós podemos comprovar a partir da nossa experiência própria. Porque olhe para você, seja franco, seja verdadeiro. Quanta coisa você já arruinou que estavam em suas mãos, que dependiam de você. Nós não somos capazes de garantir as coisas dessa terra. Como poderíamos garantir a vida eterna? Jamais. Deus, na sua soberania, Ele já preparou as boas obras para que o salvo as pratique. É o que diz o versículo 10 de Efésios 2. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou. Nós somos criados, nós somos obra-prima, criados em Cristo Jesus. A graça nos recriou, nos ressuscitou, nos regenerou. Aqueles que antes tinham como matriz Adão, agora têm uma nova matriz, Jesus Cristo. Jesus Cristo reproduz agora um outro tipo de cópia, semelhantes a Ele, agradáveis ao Pai. Os que foram criados em Jesus, com certeza responderão à riqueza insuperável da graça, realizando essas boas obras que o próprio Deus preparou. Uma vez que o Sandro foi salvo, a postura dele deve ser agora: eu não fiz nada para merecer, não fiz nada para completar, mas agora que estou cheio disso, onde eu vou derramar? A salvação não leva, as obras não levam à salvação, mas uma vez que somos salvos, nós somos levados às boas obras. Entenda que a graça
ela se opõe ao mérito e não às obras. A graça se opõe ao mérito e não às obras. Ah, porque eu sou salvo pela graça, então não preciso fazer nada. Para ser salvo? Não. Mas depois que você foi salvo? Sim. Tudo. Então, para ser salvo, o que eu preciso fazer? Nada. Mas depois que fui salvo, o que eu preciso fazer? Tudo. A vida daquele que foi alcançado pela riqueza insuperável da graça, ela é abundante de boas obras. Ela é cheia de boas obras. Então eu quero perguntar a você aqui. Você tem andado na prática de boas obras? Ou você ainda está naquela de, não, eu já não minto mais, mas também não falo a verdade? Porque tem uns bichos lisos que falam isso, né? Não, eu não menti, eu omiti. Ah, faz favor. É a mesma coisa. Faltou a verdade. Você tem se dedicado à prática das boas obras? Você tem servido a Deus? Porque foi para isso que você foi salvo. Você não foi salvo para continuar servindo ao mundo, ao diabo e à sua própria carne, seus próprios desejos. Você foi salvo para a prática de boas obras. E essas boas obras Deus mesmo já preparou para você praticar elas antes mesmo de te salvar. Deus olhou para você na sarjeta, morto, e disse assim, eu vou salvar esse, porque eu já tenho um caminho desenhado para ele. Você tem servido a Deus? Deus tem te chamado para que tipo de boa obra? Ou isso realmente ainda não faz nem sentido para você? Não, eu sei que Deus está me chamando. Mas é que primeiro eu preciso resolver umas coisas. Morto. Escravo do mundo, escravo da carne, escravo do diabo. Porque aquele que foi alcançado pela riqueza insuperável da graça, a única preocupação dele, a sua vida, é cumprir, é andar no caminho que o Senhor dele preparou para ele. Aquele que está em Cristo não foi salvo para ser servido pelos outros, mas nós fomos salvos para sermos a oferta servida a um mundo de morte e escravidão e escuridão. Você foi salvo para quê? Para cumprir ritos religiosos? Para ajudar a juntar cadeira? Às vezes a gente não se envolve nem com as pequenas coisas. Pare e olhe para a sua vida. De que forma você tem servido a Deus? No meio dessa bagunça santa chamada povo de Deus? De que forma você tem dedicado-se cada vez mais e mais e mais pela causa do Evangelho? Para que o reino de Jesus avance e avance e avance? Porque não é daqui para baixo, é daqui para cima. É mais. À medida que vamos compreendendo a riqueza da graça que se manifestou a nós, a nossa prática deve ser também de uma riqueza de boas obras. Muitas vezes nós afirmamos que recebemos uma graça rica em amor, mas manifestamos obras pobres. Nós fizemos uma mudança para cá. 3 domingos seguidos. E talvez você não chegou nem a mandar mensagem para alguém. Não mandou uma mensagem para mim, para o Júnior, para o Vini, para o Voltaire. Os irmãos que estavam envolvidos nas coisas perguntaram, precisa de ajuda para carregar alguma coisa? Você estava esperando que alguém fosse servir você, te dando a oportunidade de servir. Para que você pudesse chegar aqui e dizer, viu, eu vim. Escravo, morto. A graça provoca uma resposta em nós. A iniciativa da salvação foi de Deus. Mas o que gera em nós é essa iniciativa, essa prática das boas obras. Você se coloca na brecha. Você diz, eu estou aqui. Quando que vocês vão fazer isso? Certamente.
Hoje, o Voltaire está dispensado de levar as cadeiras. Porque tem muita gente aqui com porta-mala. Não é possível que a gente não divida 20 cadeiras em todos esses porta-malas. Ah, mas daí eu não vou poder ir direto para casa, eu vou ter que passar na igreja depois do culto para deixar a cadeira, eu já tinha os meus planos, e tu não serve em coisa pequena. E aí você tem a coragem de estar pensando aí, diante de Deus, que não, sim, eu sirvo. Deus sabe, Deus me conhece. É os teus irmãos que precisam ver as tuas boas obras. Deus não precisa, mas os teus irmãos sim. O mundo sim, porque isso é um testemunho. Então faz favor, rompa com essa mornidão, com esse desejo de sempre ser servido. Ah, eu não fui mesmo, não me chamaram. Eu não estava aqui. Eu já disse isso, eu não vou pedir para quem não está aqui. É por isso que é sempre os mesmos trabalhando. Nosso irmão Silvano está numa viagem, celebrando o aniversário de casamento. Louvado seja Deus por isso. E eu pedi hoje para o Fernando, fica responsável pelo slide. Aí como o Fernando não queria, escondeu o projetor. Mas por que eu pedi para o Fernando? Para ele vir no culto? Eu pedi para o Fernando porque, a Nelly vem sempre sozinho, o Fernando está em casa. Vou pedir para o Fernando, quem sabe assim, ele dá uma animada. Não, é porque ele está aqui. Você tem que estar aqui. Você tem que estar junto, envolvido, pronto, com desejo de servir. Teus olhos brilham por tanta coisa. Você sai para a rua vender o teu produto, você vai dizer, hoje vai ser a minha semana. Não tem dificuldade que me pare. E aí quando é para as coisas de Deus, fazer o quê? Vai ver, não era da vontade de Deus. Faz favor. Que graça barata, que graça pobre é essa? Aquele que está em Cristo, ele não foi salvo para ser servido pelos outros. Nós somos salvos para nós mesmos, sermos a oferta servida em favor dos outros. A gente veio para esse mundo para sofrer. Porque nós temos a convicção de que os sofrimentos desse mundo são leves e momentâneos comparados com a glória que há de ser revelada. Irmãos, eu creio com todo o meu coração de que perder a minha vida por causa da causa do Evangelho e por causa do nome dele é justamente a forma com que eu vou encontrar a minha vida. Porque foi isso que Jesus disse. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrar. Ele nos encontrou. E está nos chamando por meio da sua graça para nos encontrar com ele. Enquanto estamos aqui, por meio da prática das boas obras. Não como causa, nem como complemento, mas como consequência da graça recebida. Em nome de Jesus que você entenda isso. Não é causa, não é complemento, mas é consequência. Eu ando na prática das boas obras porque eu fui alcançado. A graça nos alcançou. E agora a gente vai alcançar o mundo. Amém? Amém. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar. O homem nasce morto em seus delitos e pecados. É absolutamente impossível chegar à salvação mediante os seus próprios méritos. O homem nem mesmo tem capacidade para desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom. Ele é subjugado pela sua natureza pecaminosa.
O homem natural sempre vai escolher o mal, sempre vai escolher o pecado. Ele sempre vai escolher o jeito que deixa ele mais confortável, que vai drenar menos energia, que vai gastar menos recurso, que vai fazer com que ele sempre fique melhor. O nosso desejo, o afeto do nosso coração, ele é inclinado para o pecado. Essa é a nossa natureza. E por conta disso, a nossa condição é morte. A morte, ela é consequência do pecado. A morte eterna, a condenação, é a linha de chegada para uma vida inteira de morte espiritual. Você vive a vida inteira sem Cristo. A linha de chegada é só uma. Morte eterna. Inferno. Não brinque com Deus. Não zombe dele. Não escarneça dele. Pode ser que ele não volte amanhã, mas pode ser que você vá amanhã. Pastor, está rogando praga? Não. Eu estou desejando que a graça se manifeste a você. Será que você não está nesse caminho de morte eterna? Você precisa que algo mude o seu caminho. E a única coisa que pode fazer isso é a graça de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz: Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, lá em Gênesis capítulo 1, é Ele quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que criou todas as coisas é aquele que te chama para ser uma nova criatura. Sola gratia, somente a graça, nos coloca no lugar devido. É somente pela graça que somos salvos. Não há espaço para méritos, para nariz empinado. Ninguém pode bater no peito com orgulho de ter conquistado alguma coisa. Se você aí tem convicção, esperança da sua salvação, humilhe-se nesse momento diante da riqueza insuperável da graça de Deus que te alcançou. Porque foi só pela graça. Humilhe-se porque não há mérito em você. Baixe o nariz porque não foi por conta das suas boas obras. Foi porque Ele olhou para você e decidiu te salvar. Por outro lado, se você hoje se encontra num estado de morte e está entendendo isso, e entende que é um pecador, pois bem, é a graça de Jesus se manifestando a você nesse momento. Portanto, faça o mesmo. Renda-se, humilhe-se, porque o mesmo Deus que disse haja luz é o Deus que olhou para a tua alma morta e disse haja vida. Eu creio que hoje, por meio da graça insuperável, Deus está olhando para almas mortas e dizendo haja vida. Por meio da graça, Cristo te alcança, te chama e te transforma. Somente a graça, mais nada. Por isso nós cantamos, sua gloriosa graça, sempre louvaremos. Eu quero convidar você a se colocar em pé para orarmos. Nós vamos repetir a canção e nós vamos responder ao sermão dessa forma. Eu quero orar pela sua vida, mas eu gostaria que você orasse essa canção. Se você não sabe cantar ela, eu gostaria que você não pegasse o celular agora para ir conferir a letra. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser ir para o corredor, se você quiser abraçar alguém, orar com alguém, se você quiser se colocar de joelhos, isso é o de menos.
Mas a resposta do nosso coração diante de um texto como esse precisa ser louvor a essa gloriosa graça que alcançou eu e você, pessoas impossíveis de serem salvas, e Ele salvou. E essa graça, ela não vai parar em nós. Através de nós, ela vai alcançar ainda tantas outras pessoas. Então, por essa graça que nos salvou e por essa graça que vai continuar salvando pessoas até o último dia da existência desse mundo, por conta dessa realidade, nós vamos louvar o nome do Senhor, vamos encerrar o culto assim, declarando isso, que nós reconhecemos isso e entregando àquele que é o único digno toda a glória da salvação. Ele merece toda essa gratidão que nós sentimos no coração. Sabe essa paixão que você sente aí dentro do seu coração depois de ouvir a exposição da palavra de Deus? É Ele trabalhando no seu coração. Não foi porque eu preguei bem ou porque eu preguei mal. Foi porque Ele colocou isso em você. Porque mesmo você não merecendo, Ele abriu os olhos do seu coração. Ele iluminou o teu entendimento, Ele te salvou. Ele jogou vida. Nessa alma morta, Ele jogou vida. E é só por isso que hoje você pode sentir isso que você está sentindo. Que talvez você nem sabe direito o que é. Você tenta procurar termos na sua cabeça. Você chama de gratidão, você chama de responsabilidade, você chama de emoção, você chama de desejo de fazer alguma coisa ao respeito, mas no fim das contas isso é uma coisa só. É a graça de Deus se manifestando de forma insuperável no seu coração. Então renda-se. Se você já crê em Cristo, renda-se. Porque nenhum louvor que dermos será suficiente. Se você ainda não crê, bem, renda-se. E bem-vindo à nova vida. Bem-vindo à vida cheia de graça. Converse com Deus a respeito disso. E cante essa verdade. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo testifique essas verdades em nosso coração. Senhor, que possamos voltar para nossa casa hoje, convictos de qual é o nosso lar. Haverá um dia em que todos nós entraremos pelos portais eternos e lá nós te veremos. Santo, 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 num alto e sublime trono, a tua glória enchendo toda a terra, a tua santidade completando tudo aquilo que faltava em nós, extinguindo de uma vez por todas os nossos pecados e a nossa natureza pecaminosa. Senhor, nós ansiamos por esse dia. Ansiamos pelo dia em que se cumprirá isso que a tua palavra nos disse hoje. Ansiamos pelo dia em que entraremos nessas portas eternas e o Senhor irá olhar para nós e apontar para nós e dizer: a minha graça é insuperável, eu salvei mais um. E eu sou mais um. Aqui tem uns quantos que já foram alcançados pelo Senhor. Mas Deus, eu peço em nome de Jesus, se há alguém que ainda não foi salvo pela tua graça, que o teu Espírito Santo gere vida nesse coração morto. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. E sempre, e sempre.
Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.